tive a oportunidade de participar aqui do Instituto Teológico Presbiteriano de Itapevi, dando aula, inclusive dando aula dessa disciplina, Teologia da Evangelização. Então, para mim, é uma alegria poder contribuir, para que nós reflitamos sobre esse tema tão importante para a Igreja de Cristo. E como eu falei, hoje eu quero trazer uma palestra sobre os conceitos e estratégias para a evangelização contemporânea. Quais são os desafios para a nossa igreja, a igreja do nosso tempo. Para isso eu vou iniciar trazendo de forma breve alguns conceitos da evangelização, mas eu deixarei para os colegas que poderão, os demais colegas pastores que certamente se aprofundarão nesse assunto, para que eu foque nas estratégias práticas. Eu quero fazer aqui uma reflexão sobre as nossas abordagens evangelísticas, Enfim, vamos orar para iniciar a nossa palestra. Senhor, nós rendemos graças a Ti, Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Como é bom, Deus, estarmos reunidos para aprendermos do Senhor e da Tua palavra. Eis-me aqui como um servo inútil, ó Deus, que carece da Tua graça todos os dias. Que o Senhor esteja usando-me como instrumento em Tuas mãos, ó Deus, para falar, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração e tem me feito praticar, ó Deus, ali na igreja em que pastoreio. Que seja uma tarde de edificação, como já foi pela manhã, ó Deus, que o Senhor seja glorificado em tudo e nós sejamos edificados. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Conseguiram aí, irmãos? Ainda não? 5 minutinhos. Tá bom. 5 minutinhos eles disseram que vão colocar aqui na tela para vocês, irmãos. Meus irmãos, eu vou iniciar já adiantando, falando sobre a evangelização. Evangelizar é uma tarefa fundamental para os cristãos. Só que muitas vezes nós falhamos em cumprir essa missão. Então, quais são as desculpas que frequentemente nós temos dado para justificar nossa falta de evangelização e como podemos superá-las para sermos mais fiéis aos chamados de Cristo? Então, essa é a primeira pergunta aí, ou 2 perguntas que eu vou tentar responder logo no início dessa palestra. Por que nós damos tantas desculpas para evangelizar, se a evangelização é algo tão essencial e que foi uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu acredito que aqui não, mas lá na minha igreja nós temos muita dificuldade, irmãos, para nós evangelizarmos. Eu constantemente tenho mobilizado a igreja e até saído com a igreja para nós fazemos evangelização de rua, mas a evangelização de rua ela é apenas uma das frentes de trabalho, Nós vivemos em um tempo onde as pessoas nós temos aprendido que essa evangelização, por exemplo, de folhetos, de porta em porta, que esse tipo de evangelização ficou ultrapassada. Eu sou daqueles que defendem que nós precisamos trabalhar em todas as frentes, seja folheto, e aquelas pessoas que saem para os semáforos e colocam aquelas faixas, que Jesus ele está voltando e você precisa crer nele para que possa ser salvo. Também sou a favor. Aquilo que as pessoas, muitos dos grandes teólogos falam que muitas vezes não são estratégias para o nosso tempo, eu acredito que todas as formas de nós comunicarmos o Evangelho são válidas. Agora, vou defender que existem algumas que elas se adequam melhor à nossa realidade,
alguns tipos de culturas, e eu falarei também sobre isso mais na frente, mas eu já quero deixar claro aqui que eu sou a favor de todas as formas de evangelização. Abordagem pessoal, pela internet, nos semáforos, de porta em porta, né? Entregando folhetos. O que mais? Quem pode lembrar aí? Algum outro tipo de abordagem de evangelização prática? Ligação. Irmãos, eu vou confessar um negócio a vocês. Eu venho de uma família, né, que a minha avó, a minha tia, minha mãe, né, e desde pequeno eu cresci aprendendo com minha mãe princípios da palavra de Deus. Eu sempre me destaquei entre os meus coleguinhas na escola sobre as histórias bíblicas, os personagens bíblicos. Por quê? Porque eu aprendi desde pequeno, só que não aprendi através do evangelho genuíno. Por quê? Porque a minha família, minha mãe é testemunha de Jeová. Enfim, então eu sei o que é um exemplo de evangelização de uma senhora que já com mais de 80 anos, ela faz essa estratégia aí que o irmão falou. Pega o celularzinho dela, coloca do lado, faz uma ligação de números de pessoas que já deram e ela ali evangeliza. Então, ou ela, às vezes eu tenho que, minha mãe, a senhora precisa descansar mais, ficar em casa, e ela ficar brigando para poder sair, para bater de porta em porta para evangelizar. Então, se aquelas pessoas que estão em religiões, né, ou denominações, vamos dizer assim, heréticas, em seitas, elas evangelizam, que vergonha para nós darmos desculpas, né, para não evangelizar. Eu não me desespero, porque eu creio na predestinação, irmãos. A minha parte eu tenho feito, tenho pregado, a minha irmã também era, hoje já está na igreja presbiteriana, se converteu ao evangelho. Eu não cesso de orar e de pregar o evangelho para minha mãe, em amor, cuidando dela. Inclusive trouxe ela para morar perto de mim, para cuidar dela. Ela completou 84 anos agora, esse mês. Mas enfim, eu só estou dando exemplo que as seitas estão lá fora, irmãos, evangelizando, batendo de porta em porta. Os mormons, a Testemunha de Jeová e tantas outras seitas. E porque nós que temos o genuíno evangelho, nós, nos limitaremos apenas a frequentar igrejas, sentarmos nos bancos, engordarmos, e não compartilharmos o evangelho. Já está aí? Ainda não? Tá bom. Então, quais são as desculpas que nós temos dado? Eu destaquei algumas aqui. A primeira delas, a evangelização, ela é ilegal no nosso tempo. Então, nós temos receio de nos expor publicamente, porque realmente em alguns lugares você fazer evangelização em lugares públicos, você pode ser preso até. Mas será que no tempo dos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo era diferente? Será que nós estamos perdendo a consciência bíblica de que feliz é aquele que sofre e é perseguido por causa da justiça? Então, irmãos, as leis do nosso país, elas não podem ser impedimento para que nós façamos a evangelização, porque vai chegar um momento em que vai ser proibido você falar até no nome de Jesus. Claro que nós precisamos dar um bom testemunho e não iremos fazer nenhum tipo de baderna. Nós precisamos, principalmente em lugares privados, nós precisamos ter muita sabedoria. No meu prédio, eu recebi lá sempre está tendo festa lá no salão de festa,
E a festa do pessoal lá é funk, é pagode, e tudo quanto tipo de música lá. É bebida alcoólica e tantas outras coisas. E aí, certa vez, eu convidei a igreja para a gente fazer um momento de pequeno grupo lá. E aí eu fiquei sabendo que não poderia, porque é proibido o culto religioso, né, no salão de festa do prédio. Então eu não deixei de fazer não, irmãos. Eu faço, só que eu não faço numa configuração de culto, mas numa configuração de quê? De uma reunião social. As pessoas não se reúnem socialmente. E qual o problema eu cantar 2 cânticos espirituais, 2 ou 3 cânticos espirituais? As pessoas não botam funk com música de pornografia na maior altura? Não, a gente faz uma coisa lá. Então, se nós cedermos às proibições do nosso tempo, nós estaremos sendo tímidos. Outra desculpa é que a evangelização causa problemas, por exemplo, no trabalho. Realmente, nós precisamos ter sabedoria no nosso ambiente de trabalho. Mas vocês sabiam que o ambiente de trabalho nosso, né, principalmente aqueles que estão aí 8 horas, 10 horas diárias no seu trabalho, sabia que você às vezes passa muito mais tempo com os seus colegas de trabalho do que com a sua família? Então, nós precisamos criar estratégias de como nós compartilharmos o Evangelho aos nossos colegas de trabalho. Eu estou tendo a oportunidade, a agência, né, missionária, vou chamar assim, né, o Ministério Mais Um Capelania Empresarial, que inclusive está lá com uma parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, através do reverendo Edilanei e também do nosso irmão Fábio. Eles me convidaram para ser o coordenador, né, da capelania empresarial aqui na região de Osasco, porque algumas empresas ali da região, que é uma região que tem muitas empresas, estão interessadas na capelania empresarial. E tem agora, acho que pouco mais de uma semana, eu visitei uma empresa, né, de um porte grande, mais de 155 funcionários, onde o dono, o CEO da empresa, ele é cristão, da Assembleia de Deus, e ele aderiu à capelania empresarial, e eu estarei visitando ali aquele trabalho. Então veja que oportunidade maravilhosa. Hoje eu estou na minha igreja, pouco mais de 100 membros na nossa igreja. Um trabalho que começou em 2020 com 20 pessoas. Mas eu terei a oportunidade de ter uma igreja de 155 pessoas, porque toda semana eu terei esse grupo de pessoas num auditório, num lugar bem organizado, onde eu darei uma palavra para eles uma vez na semana, e eles separaram uma sala para mim, onde eu estarei ali dando aconselhamento bíblico para aqueles funcionários que estão passando por diversas lutas, né, e dilemas pessoais. Numa região ali perto de Carapicuíba, uma região, né, com pessoas que com certeza têm conflitos familiares, conflitos existenciais, conflitos morais. Então, uma oportunidade da gente estar pregando o Evangelho e nós estarmos ali aconselhando e levando o Evangelho para as muitas vidas, né? E a oportunidade de trazer essas pessoas, já que estão perto da minha igreja, para se tornarem membros da nossa igreja. Então, veja, estratégias tem, irmãos, né? E o nosso ambiente de trabalho é um ambiente onde nós precisamos pensar na evangelização, certo? Outras coisas parecem ser mais urgentes do que a evangelização. Isso acontece também, essa desculpa. Nós damos prioridade a outras coisas. Vou passar bem rápido aqui, porque eu não vou ficar explicando cada uma. Mas, por exemplo, eu não conheço muito não os cristãos, né? Eu não conheço não os cristãos. Ou as pessoas não querem ouvir o Evangelho, ou provavelmente não dará resultado a minha evangelização.
Então, irmãos, são diversas desculpas. Eu não tenho tempo, né? Eu não sei falar, que nem o nosso querido irmão Moisés. Eu não tenho a capacidade teológica. Irmãos, nós podemos falar do Evangelho, apenas o testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida, e você apresentando ali, olha, que eu era pecador, morto em delitos e pecados, sou pecador ainda, mas eu era morto em delitos e pecados, né? E Cristo não me criou para isso. Ele criou o ser humano para ser perfeito, para glorificá-lo, mas por causa do pecado nós precisamos de um Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo. Bem simples, né? Eu costumo dizer aí que você sabendo aí, né, a nossa narrativa da redenção, você pode ter a liberdade, a criatividade para usar a narrativa da redenção para pregar o Evangelho. É só você falar do tripé: criação, queda e redenção. Nada ainda? Então vamos lá, vamos seguindo. Bom, superando algumas desculpas. Como nós podemos superar essas desculpas, né, para nós evangelizarmos? Primeiro é orar, pedir a Deus por oportunidade de evangelizar e coragem também para aproveitá-las. Irmãos, nós precisamos, principalmente nós pastores, nós precisamos desafiar a igreja a pelo menos fazer um discípulo por ano. E não importa a idade, a sua idade, você pode ser um instrumento de Deus para você se comprometer com uma pessoa. Às vezes a gente fica atirando para tudo que é lado. Não sou contra, como eu falei, eu sou a favor de todas as frentes de evangelização, todas as iniciativas, Deus ele pode usar. Porém, nós precisamos ter foco, e você precisa orar, pedir a Deus para que Deus coloque pessoas diante de você, e se você conseguir a atenção, a confiança de uma pessoa, convide essa pessoa para ler a Bíblia com ela, ore constantemente por essa pessoa, fale do Evangelho, convide-a para a igreja, foque nela, faça um discípulo para Cristo. Se cada crente fizer um discípulo para Cristo uma vez no ano, as nossas igrejas certamente serão igrejas que serão igrejas frutíferas nesse sentido. Planeje. Nós precisamos deliberadamente reservar tempo para evangelizar e construir relacionamentos com não cristãos. O problema é que a nossa evangelização é algo que nós não pensamos nela e nem planejamos. Quantas vezes você pensou em evangelização essa semana? E na semana passada? Quantas vezes você planejou? E principalmente a obediência. Reconhecer que a evangelização é nossa responsabilidade, não apenas dos pastores e missionários. Corra risco, você deve estar disposto e disposta a enfrentar a rejeição, o desprezo, a perseguição para obedecer o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Se prepare, equipe-se, estude a Bíblia, participe de conferências como essa, faça cursos, treinamentos de evangelização, para que você aprenda, porque eu sei, irmãos, que às vezes é difícil. Nós pastores pregamos muitas vezes dos nossos púlpitos, né? Ide, fazer discípulos de todas as nações. Nós damos o start, nós dizemos, olha, nós precisamos obedecer, né? E até você do outro lado, até você tem a boa disposição para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Porém, muitas vezes você não sabe como fazer. Então, a liderança da igreja precisa, além de dar start, de encorajar a igreja a sair a evangelizar, nós precisamos também dar as ferramentas, nós precisamos ensinar os passos de como evangelizar. Bom, e manter os olhos abertos para as oportunidades que virão. Você também precisa ter um coração cheio de compaixão e amor pelos perdidos, né? Deixar que o amor de Deus e também pelas pessoas, por Deus e pelas pessoas, nos motive a evangelizar, e certamente há muitos textos bíblicos que falam sobre isso. Tema a Deus, não tema aos homens. Isso é muito importante, irmãos.
nós precisamos perder o nosso temor de homens. Nós precisamos temer a Deus para obedecer. Ok? Bom, evangelizar é esse mandamento que Cristo nos deu e requer dedicação, coragem, também amor. Devemos identificar e superar nossas desculpas e cumprir nosso papel de compartilhar as boas novas com o mundo. E somos encorajados então a orar, planejar e agir para levar o Evangelho a todos os que estão ao nosso redor. Vamos para uma parte mais conceitual do Evangelho. O conteúdo da evangelização é o... Qual é o conteúdo da nossa evangelização, irmãos? É Cristo, é o Evangelho. O nome é evangelização, porque é a ação de comunicar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe evangelização sem um Evangelho. E aí sim eu concordo com os colegas que dizem, quando você simplesmente fala Jesus te ama para uma pessoa, ou então você leva uma faixa para a rua dizendo Jesus te ama, isso não é evangelização. Por quê? Você precisa comunicar aquilo que eu acabei de falar recentemente, né? A história da redenção, que é criação, queda e redenção. Você pode até constranger uma pessoa falando que Jesus a ama, mas ela só será transformada quando ela ouvir verdadeiramente o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Você precisa comunicar o Evangelho. Você precisa falar que essa pessoa, por exemplo, ela é pecadora. Não tem como fugir, não há evangelização sem você falar de pecado, irmãos. Infelizmente, nós vivemos em um tempo onde nós somos atacados nas nossas doutrinas básicas e fundamentais da nossa fé, onde, por exemplo, as pessoas dizem que o livro de Gênesis, né, é apenas um livro narrativo e de mitologias, que a criação do ser humano, a criação de Adão e Eva lá no Éden, é apenas mito, que essa questão de uma serpente, né, que Satanás estava na serpente, a serpente falava. Quem já se viu uma serpente falar? Bom, a Bíblia diz também, uma mula falou. Então, nós precisamos ter cuidado, porque se nós negarmos, e aí o que, irmãos? Nada, né? Não vai dar não, então. E meu irmão, meu Deus do céu, um trabalho danado para fazer isso, fotos bonitas, ilustrações, e não vou poder mostrar a vocês. Então foquem aqui, irmãos, para não perder a atenção, tá bom? Vejam só, se nós negarmos o livro de Gênesis, principalmente os 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós devemos negar toda a Bíblia, porque é justamente lá que nós temos a narrativa da criação e da queda. Então, se nós negarmos essa verdade, nós não precisamos de um Salvador. Se nós não falarmos da queda e do pecado do ser humano, ele não precisa de um Salvador. De quê? Para quê? Você vai dizer, olha, você precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. Salvo de quê? De quê? Então nós precisamos falar do Evangelho. O Evangelho é a mensagem central do cristianismo, anunciando a boa notícia de que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Portanto, nós precisamos, irmãos, falar desse Evangelho. O Evangelho, essa palavra significa boas novas, as boas novas de salvação. Jesus e os apóstolos utilizaram esse termo para descrever a mensagem de salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos encontrar, inclusive, algumas referências no Antigo Testamento, por exemplo, o profeta messiânico Isaías, ele falou. Vamos ler o nosso primeiro texto, irmãos. Isaías 52.
versículo 7. Quem pode ler em voz alta, por favor? Encontraram? Isaías 52, versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E em 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou para curar os quebrantados do coração, e proclamar libertação aos cativos e boa liberdade aos algemados. Lembrem que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele entrou numa sinagoga e ele pegou esse livro e de Isaías, ele citou exatamente esse texto de Isaías 61:1, e depois ele fechou o livro e disse que essa palavra, essa profecia, ela se cumpre hoje, falando acerca dele como Messias, né? Como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, o Evangelho, meus irmãos, é essa mensagem de salvação que é proclamada desde o Antigo Testamento. Os profetas anunciaram a Israel, a Sião, a Judá, enfim. Os apóstolos, né? Jesus, ele veio para anunciar, para pregar o Evangelho do Reino de Deus. E os apóstolos deram continuidade e nós fomos então também comissionados para pregar essa mensagem. Então o Evangelho fala da realidade do pecado, ou seja, que o homem está separado de Deus, que o pecado nos separa de Deus e nos coloca sob a sua justa ira. Romanos 6:23 fala sobre isso. Que essa condenação ela é justa porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A salvação, ela fala de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, ou seja, da sua obra substitutiva, que ele veio para nos substituir na obediência, para satisfazer todas as exigências da lei de Deus no nosso lugar. Nós que somos transgressores da lei de Deus, que não conseguimos obedecer perfeitamente à lei de Deus e por isso nós merecemos a sua justa ira e a condenação, Jesus ele veio para assumir o nosso lugar e ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus no nosso lugar. Mas não somente obedeceu em nosso lugar, mas ele também recebeu a condenação que nós merecíamos. Então, no seu sacrifício substitutivo lá na cruz do Calvário, quando ele levou sobre si os nossos pecados e quando a sua justiça é atribuída a cada um de nós, todos aqueles que colocam a fé em Jesus Cristo e, portanto, pela fé são justificados. Que mensagem maravilhosa, irmãos, de que não é pelas obras, mas é pela graça, que Cristo ele cumpriu tudo em nosso favor, que nós não precisamos obedecer à lei para sermos salvos, porque Cristo já obedeceu no nosso lugar, e Ele também levou a condenação que nós merecíamos. Nós só precisamos colocar a fé nele. E claro, esse Evangelho ele não fala somente disso que Cristo fez para nós, mas requer de nós uma resposta, que é o arrependimento e a fé. Arrependimento dos nossos pecados, fé em Jesus Cristo e transformação de vida, porque o Evangelho ele transforma as nossas vidas, produzindo em nós santidade. As implicações do Evangelho traz para nós uma nova identidade. Nós agora somos filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus, porque todos aqueles que o receberam e creram no seu nome receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. E agora nós vivemos para a glória de Deus, mas também
para cumprir a grande comissão através do testemunho de Cristo para a glória de Deus. Então, aqui eu trouxe de forma bem breve uma conceitualização, os conceitos, de evangelização e evangelho. Agora eu quero falar dos desafios da evangelização, e aqui é onde eu quero focar. Meus irmãos, nós sabemos que para nós colocarmos em prática essa grande comissão de pregar o evangelho, nós precisamos orar, nós precisamos usar a Bíblia, porque, como eu já falei, é a palavra de Deus, é o evangelho que é o conteúdo da nossa evangelização, e a própria palavra de Deus, somente ela é inspirada pelo Espírito Santo, e é justamente essa palavra que o Espírito Santo vai testificar, vai aplicar ao coração das pessoas para que elas possam ser salvas. Nós precisamos apresentar o evangelho com clareza, e nós precisamos provocar uma autorreflexão nas pessoas. Eu gosto de eu posso até passar para vocês, eu acredito que o reverendo Djavan tenha também, que é um formulário, na verdade um questionário, que nós utilizávamos no seminário JMC, quando saíamos para a evangelização. Eu ainda uso lá na igreja. Eu gosto muito dele, porque a gente utiliza os 10 mandamentos para fazer perguntas às pessoas, e ali, quando as pessoas elas se veem pecadoras, então nós apresentamos Cristo e o Evangelho. Bom, irmãos, como nós podemos evangelizar, em um mundo líquido, plural e multirreligioso? Nós precisamos entender o contexto cultural em que nós estamos inseridos. E eu quero destacar um pouco sobre isso, sobre esses desafios da evangelização urbana. Então, ao pensarmos sobre a evangelização urbana em um mundo líquido, o que quer dizer o mundo líquido? Eu vou explicar para vocês. O mundo plural e multirreligioso, é preciso entendermos essas realidades e movimentos das rápidas transformações culturais, sociais e religiosas nas últimas décadas. Por exemplo, em 1800, no ano de 1800, apenas 3% da população mundial vivia em cidades. Ou seja, era um mundo quase que plenamente rural, as pessoas estavam no interior. Ao passo que agora, no século 21, mais da metade da população do mundo ela é urbana. E nós estamos caminhando para que em 2050, estima-se que 7 em cada 10 pessoas, elas viverão nas grandes cidades, nas cidades. Então veja, a mudança geográfica, social, populacional. Antigamente as pessoas viviam mais na zona rural. Será que isso não nos leva a uma reflexão sobre, por exemplo, o tipo de abordagem evangelística que nós temos utilizado na Igreja Presbiteriana do Brasil? Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil também, ela nasceu e se desenvolveu por muito tempo nesse contexto rural. Quais são os desafios das grandes cidades? Como nós podemos levar o Evangelho à cidade, ao contexto mais urbano? E aí eu vou falar, por exemplo, diante de uma sociedade líquida. O que isso quer dizer? Trata-se de uma época em que tudo é rápido, volátil, descartável. Não apenas produtos, mas também experiências, alvos, programas e convicções. Então, no nosso tempo, procura-se aquilo que seja plenamente sensorial, ou seja, experiencial, emocional, imediato e agradável. Como nós lidamos com esse desafio de um mundo líquido, de uma sociedade líquida, onde nada é concreto, mas tudo é volátil, líquido. É um produto do chamado
a sociedade líquida é um produto do chamado pós-modernismo, uma influência marcada pela ruptura com o rigor, e especialmente com tudo que é absoluto. Irmãos, nós vivemos em um mundo onde cada vez mais a ideia de relativismo, seja relativismo moral, relativismo da verdade, é o que tem predominado no nosso tempo. O pluralismo e a multirreligiosidade, que tem a ver também com a pós-modernidade, onde as pessoas elas negam os dogmas, as tradições, as verdades absolutas, agregando os conceitos filosóficos de tolerância e os conceitos antropológicos, ou seja, acerca do homem, acerca da diversidade sexual. A multirreligiosidade, que é fruto também desse modernismo pluralista e também do misticismo, ou seja, esse misticismo que é basicamente a crença na existência de algo além do visível e do compreensível, essa crença no mistério, essa religiosidade que não necessita de uma revelação, que rejeita qualquer proposta dogmática, doutrinária e se fundamenta na percepção e na experiência individual de cada um, ou seja, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, o outro tem a sua verdade e cada um deve viver nesse mundo plural de verdades e de religiosidades e não precisamos ter conflitos. E se eu falo que existe uma verdade absoluta, que somente Cristo e a palavra de Deus é a verdade absoluta, você está sendo o quê? Intolerante religioso. E meus irmãos, a população brasileira é um bom exemplo dessa sociedade mística, né? Então, o Brasil ele foi colonizado por portugueses, mas o Brasil ele já existia, né, os ameríndios, né, os índios da América, que já habitavam aqui há bastante tempo. Então chegaram, não descobriram, né, mas chegaram os portugueses e depois de um bom tempo chegaram outros, né, outras nações, outros povos, buscando oportunidades na nossa nação por causa das riquezas, principalmente as riquezas naturais. Então veja, é uma sociedade, né? Nós estamos aqui, ó, a miscigenação do brasileiro, né? Que vem justamente dessas origens, né? Europeia, ameríndios e africanos. Porque eu esqueci de falar, ainda vieram os africanos que foram escravizados pelos portugueses e deu essa miscigenação não só racial, mas também religiosa, porque a religião dos índios, a religião dos africanos e a religião dos europeus, todas elas influenciaram quem nós somos hoje e a nossa sociedade. Então, meus irmãos, nós precisamos, diante desse desafio de uma sociedade líquida, plural e multirreligiosa, nós precisamos enfatizar a autoridade da Bíblia. Nós não podemos abrir mão dessa verdade. Nós precisamos enfatizar, como eu já falei, a consciência e a visão de que o pecado, ele afetou o homem em toda a sua totalidade, que é o que nós chamamos de depravação total. Nós precisamos, irmãos, enfatizar também a singularidade de Cristo. Somente Cristo é o Senhor e Salvador. Ele é Deus, é o Filho de Deus. Nós não podemos abrir mão, porque infelizmente na nossa sociedade há essas três negações: a negação da autoridade bíblica como verdade absoluta, a negação do pecado. Não vai dar tempo de falar sobre isso, mas nós vivemos em um tempo onde o nome pecado, ele não é mais usado. A psicologia moderna não permite. E também a singularidade de Cristo. Às vezes as pessoas até entendem que Cristo é um rabino, um homem que realmente influenciou, né, principalmente a civilização contemporânea, a civilização
ocidental, através da prática, né, de boas obras, de moralidade, de ética, mas ele não é o único. Então, eles negam a singularidade de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos... Estou passando rápido aqui. O tempo passa rápido. Para eu falar algo que eu quero fazer um destaque aqui, irmãos. Estou pulando algumas coisas aqui por causa do tempo, porque nós já começamos. Irmãos, nós precisamos tentar cultivar, através das nossas habilidades no ministério pessoal, que cada um deve investir. Irmãos, entendam isso. Você jamais será alguém usado por Deus na evangelização dos perdidos, no discipulado, né, de pessoas para Cristo, se você não se comprometer em se capacitar. Você precisa buscar capacitação. Então, você precisa se comprometer e cultivar uma vida de testemunho de Cristo, firmar, né, o compromisso de discipular uma pessoa, você ser uma pessoa também que encoraja outras pessoas, que motiva outras pessoas a evangelizar, a levar conforto, admoestação e se comprometer com o cuidado de pessoas na comunidade cristã, através de aconselhamento. Não está mostrando aí, mas a minha parte final da palestra, eu quero falar sobre uma evangelização tridimensional. O que isso quer dizer? Eu quero mostrar a vocês aqui, irmãos, que não somente nós enfrentamos desafios culturais, sociais, filosóficos no nosso tempo, que nós precisamos tentar discernir para levar o evangelho ao coração das pessoas, mas existe, né, uma dimensão tripla que o ser humano, desde o Éden, quando ele caiu, ele tem uma necessidade do evangelho para suprir essa necessidade nessas três dimensões da sua vida. E quais são elas? Olha só, nós vivemos em um país caracterizado por uma vasta diversidade cultural e religiosa, onde requer algumas abordagens que levem em conta as respostas culturais ao pecado e à salvação. E aí eu quero falar de três aspectos que o pecado influenciou na vida do ser humano, que é a culpa, inocência, a vergonha e honra, e o medo, poder. Isso está baseado num livro chamado O Evangelho 3D, que fala do ministério nas culturas de culpa, vergonha e medo. Irmãos, é do Jason Georges esse livro. Irmãos, há três tipos de cultura. A cultura de culpa e inocência, caracterizada e baseada em regras, leis. Há também, que é mais destacada em sociedades ocidentais individualistas, principalmente na Europa, no Ocidente. Há a cultura da vergonha e honra, que tem como característica, ela é baseada em relacionamentos e papéis sociais, não em regras. É a identidade social que influencia, eu vou falar mais sobre isso. Nós temos como exemplo sociedades asiáticas no Oriente Médio, que valoriza demais esse contexto social e familiar. E, por último, a cultura do medo e poder, que é caracterizada, por exemplo, pelo animismo, onde espíritos podem ser manipulados para benefício pessoal. Então, nós podemos ver isso em sociedades tribais de índios. Então, veja que no nosso país, no Brasil, também nós podemos encontrar essas mesmas características culturais. Quando você vai para as grandes cidades, as cidades urbanas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou as grandes capitais, nós vemos ali uma ênfase na educação e nos valores ocidentais predominando. Mas
quando você vai para comunidades mais rurais, indígenas, que valorizam fortemente a honra familiar e a reputação comunitária, então você vê essa cultura da vergonha. Eu venho de uma cidade pequena do interior. Lá você se preocupa muito mais com a reputação do que em cidades grandes. Cidades grandes, irmãos, vocês são anônimos. Você vive ao lado do seu vizinho durante décadas e vocês nunca se falam, vocês não se conhecem. Já em cidades rurais e pequenas, não. O que acontece na vida de uma pessoa, a cidade toda fica sabendo. Então você fica muito mais preocupado com a reputação, você fica muito mais preocupado com esse contexto mais social e familiar. Quem? Reverendo Djavan, da família Djavan, daqueles cantores famosos, já ficam logo sabendo quem é a família Djavan. Todo mundo se conhece ali. Então ali prevalece essa cultura da vergonha e honra. Quando alguém peca numa sociedade, num contexto cultural como esse, desonra a família. Em sociedades como essa, quando uma filha ela peca, quando ela não casa, quando ela fica grávida, por exemplo, de um relacionamento que depois não se casa, ela é abandonada, isso é uma vergonha para o pai e para a família, em comunidades como essa. Então veja como é a mentalidade, como a mentalidade cultural é diferente. E na cultura de poder e medo, poder, é onde principalmente existem as práticas, por exemplo, de rituais, de candomblé, umbanda, religiosidade popular que envolve o medo de espíritos e a busca por poder espiritual, a tentativa de manipular os deuses, os espíritos para o seu próprio benefício. Irmãos, vocês já pararam para pensar que até dentro das nossas denominações que se dizem evangélicas no país existe essa cultura? Algumas igrejas existe uma cultura mais social, de reputação, de medo. Então, há religiões que quando você comete um pecado, as pessoas se afastam de você, você vira um leproso, uma leprosa. A sua família se afasta de você, não pode mais falar com aquela pessoa. Há religiões, se uma pessoa cair, por exemplo, em certos tipos de pecado, a pessoa não tem mais condições de voltar à comunhão, porque foi um pecado contra o Espírito Santo. Ou religiões que dão muita ênfase a essa busca por poder sobrenatural. E aí eu vou citar alguns textos aqui, por exemplo, Atos 16, 27 e 34, que ilustra a cultura de vergonha e honra. Quem não lembra, por exemplo, antes de citar esse texto, eu quero só lembrar para vocês, irmãos, Gênesis 3, vamos lembrar do que aconteceu lá na queda. Eva comeu do fruto que não deveria comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu ao seu esposo Adão, ele comeu, e a Bíblia diz que os seus olhos o quê? Se abriram. E eles viram que estavam o quê? Nus. Então Deus, como todos os finais de tarde, vinha até o Éden, até o jardim, para se relacionar com a sua criação. Ele procurou por Adão: Adão, onde tu estás? E Adão disse o quê? Eu me escondi porque tive medo. Medo de quê? E aí eu tive medo porque eu estou nu. E Deus disse: quem te disse que você está nu, Adão? Por acaso você comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal que eu disse para você não comesse? Então dá para ver esses três elementos lá no Éden, quando o pecado afetou o homem. A culpa, porque é o que o pecado produz no coração do homem, a culpa por ser um transgressor da lei. A vergonha, porque estava nu, agora ele estava vendo as suas vergonhas, agora a nudez trazia vergonha para ele, e ele teve medo de Deus, ele teve medo. Então, irmãos,
esses aspectos de consequência da queda do homem está presente na nossa cultura, e a gente precisa pregar o Evangelho, que é a solução para esse problema do homem, o problema do pecado que trouxe culpa, vergonha e medo. Quem não lembra lá quando Paulo, em Atos 16, ele estava preso e Deus, ele e Silas estavam cantando, adorando a Deus à meia-noite. Deus fez com que o terremoto pudesse então estremecer as grades da prisão. E o carcereiro desesperado, quando ele entrou na prisão e não viu Paulo e Silas, o que aconteceu? Ele ficou desesperado, pegou a arma e quis se matar, porque para ele seria uma vergonha, ele que tinha aquele papel social de um carcereiro, ele ter permitido que os seus prisioneiros pudessem ter saído. Ele tentou se matar, e o apóstolo Paulo ali apresentou o Evangelho para ele, e não somente ele, mas toda a sua família creu. Irmãos, para sociedades como essa, a sociedade, por exemplo, do medo, poder, Colossenses 2, 14 e 15, esse texto sim, vale a pena nós lermos, é o último texto que eu vou ler, Colossenses 2, 14, diz assim: que Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É você apresentar Cristo como aquele que rasgou a nossa dívida, a nossa culpa não existe mais, mas não somente isso, Ele também venceu os principados e potestades em nosso favor. Não há o que temer, nós não temos mais o que temer, não tememos ao diabo, não tememos ao mundo, não tememos a morte, porque Ele venceu o nosso lugar, graças a Deus, porque nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? Eu me lembro que agora na pandemia tinha uma família aqui dos Estados Unidos que estavam passando um tempo no Brasil por causa de todos esses problemas, e antes de voltarem para os Estados Unidos, então eles ficaram congregando na nossa igreja, porque a mãe dele era de lá, a mãe do pai da família. E a esposa, eu me lembro que um dia ela disse: pastor, eu preciso conversar com você. Eu disse: tá bom, pode vir. Aí ela veio com o esposo. Ela disse: eu estou morrendo de medo, porque nós estamos voltando agora para os Estados Unidos. Eu sei que lá eles estão perseguindo aqueles que não querem tomar a vacina, e eu não quero dar essa vacina para os meus filhos. E aí ela ficou sabendo, também havia muita desinformação nessa época, que algumas pessoas estavam colocando, arrebentando as outras, dizendo que essa vacina era marca-cabeça. E ela estava desesperada, por isso que eu não quero dar isso para os meus filhos, eu prefiro morrer. Meus irmãos, foi incrível quando eu abri a Bíblia em Romanos 8 e eu disse para ela que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu disse a ela que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem justifica. Quando eu disse para ela que Cristo já nos fez mais do que vencedores. Quando eu disse para ela que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Verdades que libertam,
verdades que confortam, verdades que fortalecem, verdades que geram vida, irmãos, naqueles que estão amedrontados. Cristo não nos perdoou apenas os nossos pecados, mas Ele também removeu nossa vergonha e despojou os poderes das trevas, triunfando sobre eles na cruz, libertando-nos do medo. Você já parou para pensar que no meio dos nossos irmãos pentecostais, que muitas vezes vêm de culturas como essas, do medo, que eles dão uma ênfase muito grande nos mistérios e no poder dos milagres, e muitas vezes é oferecido a eles isso. Eu não estou aqui falando do emocionalismo, mas, irmãos, a gente precisa entender, discernir essas culturas que têm esses três aspectos: culpa, vergonha e medo. O Evangelho deve ser apresentado de forma lógica, desafiando a audiência a conhecer a verdade, de receber o perdão para essas culturas da culpa. O Evangelho é aquele que restaura a honra, mostrando que a honra de Deus supera a vergonha social. Nessas culturas da vergonha, o Evangelho apresenta o poder de Deus, libertando as pessoas do domínio das trevas e dando segurança a essas pessoas nessas culturas do medo. Eu termino dizendo, irmãos, que nós podemos ser instrumentos de Deus para a evangelização, e há grandes desafios para nós diante de desafios culturais, sociais, e nós precisamos orar a Deus, pedir sabedoria a Deus para nós sermos mais eficazes. Claro, irmãos, que eu não estou colocando a ênfase aqui no método, não estou colocando na abordagem a total importância. É o Evangelho, a palavra por si só, o próprio Evangelho, no poder do Espírito Santo, tem o poder de convencer as pessoas. Mas nós podemos ver nas Escrituras tanto Jesus como os apóstolos usando estratégias maravilhosas em cada cultura. Então, que a nossa mente seja cheia do conhecimento da palavra. Nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Que o nosso coração seja cheio de adoração e oração. Que nós precisamos perseverar também nas orações, no partir do pão, na comunhão, tanto no templo como nos lares. E que as nossas mãos estejam dispostas também a servir, porque nós somos chamados para compartilhar a justiça e a misericórdia com aqueles que são necessitados. Esses são conceitos e estratégias, princípios que podem nos ajudar nessa tarefa da evangelização da grande comissão. Então, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, grandes são os desafios que a tua igreja enfrenta, Senhor, no nosso tempo, Senhor. A igreja do Senhor enfrenta desafios a cada tempo. Nós sabemos que o teu Evangelho é supracultural. Ele tem o poder e a mensagem para todas as épocas, para todas as nações. Ó Deus, para todos os povos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas que o Senhor também nos dê a estratégia para que nós comuniquemos o teu Evangelho com clareza, com poder, com graça, e que nós saibamos discernir o tempo em que vivemos. Nos dê as estratégias também que precisamos. Que teu nome seja glorificado, a tua igreja seja, Senhor, abençoada, e que o Senhor alcance os seus escolhidos, que o Senhor alcance aqueles que pertencem ao Senhor, para a honra e glória do teu nome.